Olá, eu sou o Daniel Perpétuo. E eu, a Tatiane Lamônica. E você está no G-Concast. E hoje nós temos uma convidada mais que ilustre, mais que íntima, né, doutora? Uma pessoa de casa, a gente tem muito orgulho de trazer aqui. Quem, doutora? Ela é uma amiga já, né? Eu não posso nem mais apresentar como outra coisa em primeiro lugar. Mas ela é muita coisa, ó. Ela é psicóloga, ela é enfermeira, ela é corretora de imóveis, ela é empresária, ela é bacharel em direito. E se eu esqueci alguma coisa, ela vai me corrigir. E ela é, principalmente, franqueada Gecom, uma das primeiras, né, aqui na rede. E hoje ela vai contar um pouquinho mais dessa história para nós. Soraya Medina, bem-vinda! Demelo Freitas! Ê! Ela odeia que eu falo o nome completo. Soraya, muito bem-vinda! A família Gecom tinha que ter a primeira você aqui, né? Você que entrou na primeira leva de franqueados, você foi a primeira, junto com o Herbert lá de Guarulhos e com o presidente Prudente. Mas você está aí, firme e forte. O Herbert também está maravilhoso, renovou conosco agora. Um abraço, Herbert. Você Beijo. também está aqui. Mas a Soraya, até por essa proximidade da Botucatu aqui, né? Está em casa toda semana aí, sempre junto, né? Com o João, dando um trabalho insuportável. É muito bom, né, Soraya, ter você aqui, viu? Muito bem-vinda. Obrigado pelo convite. É um prazer imenso estar aqui falando da nossa Gecom. Posso ter tudo isso no currículo, mas a minha profissão principal é o quê? Gecom, né? Gecom. Ei, coisa Sou boa. família Gecom. Conheço vocês desde muito tempo, desde o começo. Desde o começo, né, Soraya? Estou com vocês, fiz o treinamento, acho que foi um dos primeiros treinamentos. Sim. Entrei como nesse mercado? De paraquedas. Paraquedas. Porque- Convite. Fui convidada e falei, gente, como que eu faço? Vou fazer. Não tinha, não tenho dinheiro, mas vendi meu carro, comprei a franquia e vamos começar. Já caí de cara num condomínio que realmente era para me ensinar a nadar Aquela dentro de faculdade, tubarão. né? Aquela faculdade completa, né? Não era nenhuma faculdade ali, viu? Ali já era quase você dentro da cadeia para você sobreviver. É verdade. Então, eu tive que aprender na raça o que era administrar um condomínio. Por quê? Porque o condomínio é uma coisa que a gente acha que é super fácil, porque quando você é dono de uma unidade é uma coisa. Sim. Mas quando você administra tudo aquilo, são muitas pessoas para você cuidar. E como muda de um para outro, né? O tipo de pessoas, de educação, de cultura, de nível social, de trabalho, de convivência, estrutura familiar, muda muito, né? Muda, mas o que não muda é o ser humano. Eles continuam iguais. Então, as cobranças, a diferença de... não, porque condomínio X paga tanto, de condomínio Y tanto, mas as cobranças são iguais. Com um português melhorado, com uma postura diferente, mas as reclamações são as mesmas. São as mesmas, Se repetem, né? Isso. Mas conta pra nós, sendo uma das primeiras, né? A gente já falou aqui um pouquinho da história e nós expandimos em franquias em 2020, que foi essa primeira leva onde você chegou com a gente, né? E você chegou quando tudo era mato, não é assim que a internet fala? É isso daí. Né? Chegou onde tudo era mato, de fato, para desbravar. Já contava ali com a nossa experiência, mas, de fato, era tudo muito novo, né? A expansão em franquias era tudo muito novo. E aí, a gente meio que andava de braços dados, né? Não era nem de mãos dadas, não era isso? Eu comecei e, pelo que você está falando, era uma coisa que para mim era tudo muito tão organizado, era um respaldo tão grande que eu me senti muito acolhida. Isso fez uma grande diferença, porque eu não tinha experiência no mercado e todo o suporte que a Gecom deu e dá até hoje, para mim, é espetacular. Então, a Tati sabe quantas vezes Tati, né? Doutora, Sim. né? Porque... Aqui é tático. Não, tudo certo. Eu gritava, eu falava, não sei fazer. Soraya, tem que ser assim o balancete, tem que ser não sei o quê. Vou fazer seleção de pessoas. Então, assim, todo o suporte que vocês me deram no início e dão até hoje, isso daí é imensurável. Olha, isso é muito legal que você está falando, porque, veja, até no começo, nós estamos falando com a primeira franqueada. Sim. Então, nós também não tínhamos essa estrutura de modelo de treinamento e capacitação que nós temos hoje.
porque tudo é um eterno aprendizado. Obviamente que nós já tínhamos um know-how para poder franquear, então nós já tínhamos já 2 anos no projeto piloto, testado, a experiência nossa de 15 anos, não de GECOM, mas no mercado, então conhecimento de tudo a gente tinha. Mas direcionar para onde vai esse caminho e replicar isso, eu acho que o desafio, até hoje, né? A gente até falou sobre isso, mas o desafio, né, é a constante capacitação para conseguir replicar a nossa experiência, que de fato a gente tinha, mas é desafiador você replicar, como no seu caso, né, que não tinha experiência. Então, na época, você era corretora de imóveis, né, salvo engano. E aí, junto com essa experiência de corretagem, é bem diferente, né? São situações bem diferentes. Então, até hoje, o desafio é esse. E aí, é exatamente isso, né? Esse início nosso, embora a gente tivesse toda essa experiência, de fato, tinha muito menos respaldo, digamos assim, tinha muito menos técnica ali envolvida para replicar, né? Então, a gente sabia, sim, o que estava fazendo, já tinha modelo aprovado, testado, tudo certo, né? Mas, de fato, a gente só foi melhorando ao longo dos anos, né? E eu queria que você contasse um pouco, assim, pra gente, então, para quem está nos assistindo e nos ouvindo, essa evolução nesses anos todos, né? Então, veja, você entrou bem nos primórdios ali, né? E lá, quando você entrou, não tinha essa estrutura grande, gigante que a GECOM tem hoje, não tinha essa capilaridade de todo o território nacional, nós não tínhamos reconhecimento nacional, né, de todos esses órgãos, a gente é presente hoje em todos os congressos, todas as palestras, a gente é chamado. A gente tem agora a questão da portaria virtual, da questão de inteligência, da torre artificial. Nós temos todas as parcerias com garantidor. Ou seja, nós temos um nicho cada vez mais completo, né? Então, eu queria que você comentasse isso. Como que você foi sentindo isso? Você foi sendo incorporada, você fez mais de um treinamento, porque os treinamentos são renovados, são aprimorados, né? Então, conta um pouquinho dessa experiência sua na GECOM, no dia a dia, junto com o condomínio, junto com a assembleia, junto com o problema, junto com reclamação, junto com o desafio do dia a dia, né? Quando vocês me trazem que não tinha, a gente não tinha, mas a gente tinha. Porque quando você compara, o que a GECOM naquela época já oferecia, já era muito além do que os nossos... O mercado. Eu não vou nem dizer concorrentes, porque temos colegas de trabalho. Exato. Mas já era muito mais, o suporte era maior. Tudo que a gente ofertava, tudo que a gente tinha, o know-how que os doutores têm dentro do direito condominial é uma base que dá uma sustentação muito grande, né? Então, quando eu comecei, que é isso mesmo, né? Vem tudo de uma vez só. E você tem que aprender a fazer, e tem tudo um rito para ser feito. Dentro da GECOM, por mais que a gente tenha uma amizade, a gente trabalha dentro do... agora é hora de trabalhar. Então, vamos fazer o que tem que ser feito, como manda a franquia. Então, nunca... Eu lembro que muitas vezes a Tati brigava comigo, ela falava assim, não pode ser desse jeito, porque não está dentro da franquia. Então, tá bom, então vamos fazer tudo isso funcionar, né? Então, começou numa situação onde eu saio da corretagem, que eu conheço o condomínio, mas com uma outra visão, e eu passo a conviver praticamente dentro de condomínios. Porque quando a gente administra, o morador, o síndico, ele entende o quê? Ela é responsável por tudo. É verdade. Ela que vai resolver meus problemas. Tanto que teve uma vez que eu recebi uma ligação meia-noite de um síndico que estava com um problema numa portaria virtual que não era nem a nossa. Olha lá. Eu tinha que... Não, você tem que responder. Não, aí você vai falar com a pessoa que está prestando o teu serviço. Hoje, a gente está numa estrutura muito grande. A GECOM, a hora que você fala, a GECOM, todo mundo já consegue visualizar. Então, naquela época que a gente começou lá atrás a garimpar, a colocar nosso nome no mercado, a gente já tinha muitos diferenciais. É verdade. Então, quando eu chegava nos condomínios para apresentar os nossos balancetes, as nossas portarias, como os nossos funcionários, todos eles uniformizados, o diferencial de que eram todos registrados. Como a gente entregava isso no sistema também, né? Desde o início, né? O sistema, como que era feito, e todos tinham acesso. Do síndico ao zelador. Todos têm acesso ao sistema. Isso do tripé da GECOM é a transparência. E isso, para mim, foi uma base muito grande para fazer, conquistar mais clientes
no mercado condominial. Que orgulho, ela sabe tudo, gente, não é verdade? Ela é um orgulho Mas para mesmo. você ver, né? E isso é um dever que nós temos com vocês, de sempre manter a GECOM na ponta, em destaque, em referência no mercado. E não pode ficar a GECOM jamais atrás das transformações, da tecnologia. Por isso nós estamos aqui agora, iniciamos no final desse ano aqui esse GECOMcast. São tantos temas polêmicos, tantas transformações que estão vindo. Com uma Novo velocidade, velocidade gigante, o novo Código Civil aí, cada dia mais é aprovado uma questão nova lá na CCJ, na Câmara. Então, vai ter bastante mudança por aí. A forma de consumo mudou muito no país. As questões dos condomínios estão cada vez ficando mais apertadas, a receita está em cima agora. Agora vai ter mais inspeção predial, vai mudar a lei da inspeção predial, vai pegar mais no pé ainda de normas técnicas, de AVCB. Então, tudo isso vai trazendo uma enxurrada de compromissos e informações que o síndico vai ter cada vez mais, ter alguém muito mais capacitado e preparado. E a gente tem que estar na ponta para isso. E entregar para o franqueado, né? Que é por isso que faz sentido, né, a franquia. Porque hoje, claro, tem diversas administradoras que são locais, que são próprias, né? Mas que não tem essa estrutura robusta que a gente tem hoje, né? E só dá certo, assim, na minha opinião, de fato contando com esse time, né? Porque também não adiantaria a gente ter uma estrutura robusta para ter uma administradora local. Então, uma coisa une a outra ali, né? Tá vinculada à outra. E aproveitando esse gancho, eu quero fazer duas perguntas para a Soraya. Bom, a primeira é o seguinte, então, você acha que foi fundamental a gente estar sempre junto com você, assim como nós ficamos junto com todos os franqueados, que você, além de ser franqueada, é amiga nossa, vê que a gente não para, né? Voa mais que avião de asa boa, né? E aí, você vê que, assim, as assembleias que você participou, todas as presenciais, a gente estava lá com você, a equipe junto, a análise de proposta, entrevista comercial, solução de problema, reuniões lá no seu escritório, com o pessoal meio desequilibrado, outros mais equilibrados, e a gente lá tentando colocar todos, né, os is nos seus devidos lugares, nos seus pontos lá. Então, tudo isso você viveu com a gente, você pode falar aqui pro pessoal como que foi essa experiência sua, compartilhar essa experiência sua. Com certeza, doutor. Vocês estarem junto é aquela, vamos falar, ao colo de mãe. Porque você sabe a quem recorrer, você não fica perdida. Então, tudo que a gente tem e tinha naquela época, porque melhorou-se muito, mas não deixou de ter a base. Vocês sempre buscaram isso. Então, o que era muito mais confortável? Poxa, tem uma assembleia que ela é difícil. Eu não sabia fazer assembleia nas primeiras assembleias. E todas vocês iam para mim. Eu ficava lá, eu falava, gente, tem que fazer isso, isso, isso. Daí tem que registrar a ata, tem que ir lá buscar a ata, tem que... Então, era muita parte administrativa, coisas que tem que ser feita dentro da lei. E como conduzir, né? A hora de falar, a hora de ouvir, ficar quieto, saber que essa discussão aqui, ele quer que eu ponha o fogo. Ele não vou dar palco para ele, não vou pôr fogo aqui, que isso não tem nada a ver com a pauta da Assembleia. Então, né, as questões sensíveis, né? E ter esse cuidado para poder conduzir uma Assembleia que eu fui vendo e aprendendo com vocês. Que isso demora para a gente entender que o que eles querem, muitas vezes, são necessidades pessoais. E eles não entendem que o nosso papel lá dentro não é solucionar problemas pessoais, mas sim um problema geral administrativo. Então, prestar uma conta não quer dizer que no dia da Assembleia de Prestação de Contas, que o vizinho do lado está fazendo muito barulho. Daí ele quer ir na Assembleia para ele reclamar sobre isso. É verdade. Então, são muitas pautas e muitos assuntos paralelos assim, ao que está acontecendo, para que a gente tenha que resolver. E tem que ter uma destreza para saber conduzir isso, também deixar a pessoa tão insatisfeita, mas ao mesmo tempo não dar corda para isso, né? Não desvirtuar a Assembleia e acabar com aquele ato lá, né? A gente tem que aprender a hora que taca fogo e a hora que apaga. É isso aí. E aí você tocou no outro assunto, que é a segunda pergunta que eu ia fazer, que é muito interessante aqui para a gente ter uma noção. Nós estamos falando de assembleia, mas também tem a parte contábil, tributário, fiscal, jurídica, operacional. Então imagine você, Soraya, hoje, você não tem GECOM, não tem uma franquia GECOM, você fala assim, eu vou me aventurar no mundo de condomínio, eu vou montar a minha administradora. Você se encorajaria a fazer isso sem uma franquia GECOM, sem todo esse staff, esse know-how, essa estrutura, essa experiência de 20 anos que vai, não é por aqui que você vai dar de cara no muro, vai por aqui, mas vai dessa forma, vai devagar, vai em marcha lenta. Então, isso foi fundamental ou não?
Eu vou fugir um pouco da tua pergunta, mas eu vou te responder. Fica à vontade, você que manda aqui. Botucatu é uma cidade pequena, onde morar em condomínios começou há uns 10 anos. Então, eles não sabiam como que era conviver dentro de um condomínio. Então, para eles, regras que tinham que ser feitas, impostas, não existia. Até o pagamento, né? Tudo. Não, o pagamento de uma cota. Não, eles achavam que assim, não preciso pagar. Então, não vou perder meu apartamento. Não pagava na minha casa? Então, e o que aconteceu? Até você passar essa cultura para todos, indiferente da classe social, é difícil, porque tem condomínios, eu tenho condomínios de classe alta que não pagam porque acham, desculpa, eu nem preciso. E sobre ter uma administradora, conheço vários casos de pessoas que falaram assim, não, é muito fácil. Você está lá, por que você está lá na GECOM? Vamos montar uma administradora. Nunca isso. Eu pensei, por quê? Eu via tudo aquilo que eu precisava ter. E tudo que vocês oferecem, que é o que me dá o respaldo. Que eu sei a quem eu vou recorrer quando eu tiver um problema trabalhista, um problema tributário, um problema dentro do balancete, de contas, prestação de contas. E isso daí era uma coisa que na minha cabeça não fazia sentido. Não tenho como fazer um negócio onde eu acho que eu vou dar conta de tudo. E quando você mensura tudo isso em termos de valor, sai até barato, né, o que nós cobramos de royalties, porque se você pegar aí sistema, suporte jurídico, operacional, EDP, RH, financeiro, as consultorias, né, toda essa parte de infra agora de tecnologia que nós temos à disposição para poder fazer gestão nos condomínios. Se você for colocar isso numa estrutura particular, quantos contratos você não tem que ter para você só bancar esse ecossistema todo? Olha, doutor, eu não vou nem falar de valores de royalties, mas eu vou dizer que é barato pelo que você... tarja preta que você não vai precisar tomar lá na frente. Porque você é poupado, muitas vezes, de situações que você... Se você está sozinho no meio do mar, você vai ter que aprender a nadar. Agora, se você está dentro de um navio com uma equipe grande, todo mundo, cada um no seu departamento, você só vai mexer no leme do barco, é muito mais fácil. No seu caso, a gente viu isso 2 vezes acontecer em Botucatu, né? Porque nós já vimos 2 administradores que fizeram por conta, construíram um castelo de areia com vários condomínios e desmoronou do dia para a noite, né? 2 vezes já aconteceu isso, né? Foi 1 a 1, né? Não, teve até mais. Teve até mais, né? Posso até te dizer que tiveram mais, que as pessoas... o que acontece? É a ganância do... Eu faço tudo sozinho, mas eu não quero pagar para ninguém. Então, começa já nessa situação errada, daí dali para frente só vai fazendo coisa errada. Então, começa a... Porque não tem esse suporte, não tem essa orientação técnica, né? Mas então, eu acho que aí é a questão da construção, né? Então, quando a gente fala em GECOM, a gente sempre relembra que é uma construção sólida. É fácil? Não é fácil. É fácil quebrar ali o paradigma de que sempre foi assim, né? Essa frase é a máxima que a gente escuta. Então, aqui não funciona assim. Aqui não funciona, sempre foi de alguma forma. Então, isso é uma quebra de paradigma que, se a gente for constante, né? E aí é muito importante a presença do franqueado para isso. Se a gente for constante, de fato for crescendo, se consolidando, construindo, de fato, um nome, uma marca, né? Um modo ali de operação que seja consistente, não acontece isso. Então, ao longo dos anos aí, você teve a experiência, né? A gente conviveu com isso, mas a gente teve essa experiência de ver outras pessoas que não tinham essa constância, né? Que não tinham essa solidez, ou até mesmo, eu diria, essa paciência de ter uma construção sendo feita, né? E aí caem por terra, né? E aí, quando um desmorona, é o que aconteceu, E a construção que optaram em fazer também não foi fundamentada também com toda essa estrutura. O condomínio hoje não tem como não ter isso, né? É uma assessoria multidisciplinar. Não tem como você ir lá, fazer o financeiro e achar tudo certo. Uma hora vai cair essa casa. A gente está fazendo um paralelo do antes e depois, né? Então, há 5 anos atrás também a gente falava em várias outras regras que não existiam e passaram a existir. Alterações que lá atrás era feito de uma forma e se alterou ao longo dos anos. Então, assim, eu acredito que até com essa evolução,
também isso faz com que somente quem esteja sólido, somente quem de fato tenha construído aí, né, com essa estrutura robusta que realmente permanece, quem né? mantém, se mantém atualizado, né? Tem Exatamente. Porque o que eu vi acontecer muito em vários casos que a gente está falando. Então, a pessoa monta uma administradora, toca ela ali com ela mais outra pessoa, sem know-how nenhum. Então, começa já, funcionário não está registrado, sonegação de tributos, oferece um monte de coisa para um condomínio, não dá nada de retorno. Só que hoje, com a tecnologia, não adianta. Todo mundo, não é só o síndico que vai te cobrar. É o condomínio inteiro que vai perguntar, tá, mas você me prometeu um sistema, você me prometeu vigilância, você me prometeu isso e aquilo. Cadê? Se você vendeu isso, que é o que nós pregamos muito dentro, eu vendo e eu cumpro. O próprio funcionário hoje tem muitos meios, né, de informação para acompanhar se ele está no sindicato certo, no piso correto, se ele tem os depósitos regulares de fundo de garantia na conta dele. Antigamente, ele precisava numa agência da Caixa. Hoje tem aplicativo. Ele vê se no dia se pagou ou não. Então, assim, isso é muito ótimo, muito excelente, eu acho, porque isso nivela o mercado. O próprio mercado nivela os prestadores, né? Não tem mais espaço para amador. E também quem consome isso, os condomínios e os síndicos principalmente, tem que também ter essa cultura de que o barato sai caro, o errado nunca vai ficar certo. Mesmo que seja a longo prazo. Né? E a lei cada vez mais vai responsabilizando ele na pessoa física quando ele faz isso. Então isso é muito importante. Exatamente. Então tem casos de condomínio que acho que até o doutor vai lembrar. Que o administrativo era feito numa folha sulfite com régua e a lápis. Olha que coisa maravilhosa. Num condomínio de classe alta. Como que faz uma administração a esse modo, com toda essa tecnologia? Em 1960 era assim. Mas então, só que as pessoas continuam aceitando esse tipo de prestação de contas. Mas também eu vejo aí que o ser humano, muitas vezes, para não ter uma intriga social com o outro vizinho ou com aquela pessoa, eles preferem não se manifestar. Gente, foi impressionante, né? Aí é o lado psicóloga falando. Nós vivemos uma experiência com a Soraya em Botucatu inacreditável, né? Além desse fato venéreo aí, tinha um outro condomínio que todo o dinheiro era na conta da pessoa física do síndico. Maravilhoso, segurança total, né? Se o síndico tivesse um divórcio, tivesse um problema lá pessoal... Ele dividia no cartão de crédito, ele recebia à vista. Ah, que maravilha. Lembra dessa situação? Ele usava o cartão de crédito dele, misturava junto, aí ele tinha uma contabilidade dele, assim, e aí o que acontece? A pessoa já acha que é o dono. Com dinheiro na conta dela, usando o cartão de crédito dela, ela de tem fato, certeza. tem certeza absoluta. Aí se vai um condomínio lá, mas o quê? Sai fora, tá na minha conta. Aqui que manda sou eu. Ele mandava prender e soltar. 2025, 2024, gente. 2024. E aí eu fico assim, gente, e pra você ver o que você falou agora há pouco, as pessoas, isso acontece porque as pessoas também estavam aprendendo a viver em condomínio, porque quem aceita isso? Hoje, no mundo de hoje. Ninguém mais aceita isso. Até contabilmente isso totalmente criminoso, acho. É ilegal, né? Você não pode fazer isso, Além né? de irregular, né? Uma prestação para Receita, como que você faz isso? Esquece. Porque se cai um valor muito alto na sua conta, você vai ter que declarar. Claro. E você vai falar o quê? Que, não, eu recebo do condomínio, tá, mas você tem que ser um CNPJ, não um CPF. Então, não, é inacreditável isso. É absurdo. É absurdo. E existem situações assim como existem situações onde a gente leva toda a transparência e o síndico que está lá, ele, não quero. Porque ele não quer. Porque ele está fazendo alguma coisa errada. Daí a hora que a gente consegue um balancete, a gente faz todo o estudo desse balancete e mostra, seja para um morador, seja para o conselho do condomínio, eles têm, assim, surtos. Porque para eles o negócio não, tá tudo certo. Aquela pessoa, ela é uma pessoa de confiança. Eu confio nela. Mas aí tem uma questão que eu falei até no episódio anterior. Por isso que nós também passamos a desenvolver trabalhos como esse aqui, como das palestras, do livro que vai ser lançado, mais uma vez dando spoiler aqui, que eu não aguento. Por quê? Nós temos cada vez mais ser ativos, quem está nesse mercado, e aí mais uma vez parabéns lá ao Unasíndico, à Conase, né, ao Aldo, ao Sérgio Craveiro, no Brasil inteiro, né, que transforma esse mercado, vários outros
parceiros aí também, figuras importantes do mercado condominial. Por quê? Nós temos que capacitar e informar cada vez mais quem consome. Porque esse síndico que não aceita isso, ele tem dois motivos. Ou ele faz alguma coisa errada, ele acha que vai ficar escondido, isso é impossível hoje em dia. Ou ele tem um limite de informação que, se subir a régua, ele não acompanha mais, porque ele não se qualifica. Então o síndico fala assim, não quero nem saber esse negócio de DCTF, apuração de MEI, isso aí aqui não funciona, isso aqui não precisa. Por quê? Porque se vier essa questão, ele não sabe o que ele está falando. E aí ele perde a boca. Ele perde o estado de síndico, ele perde a profissão, entre aspas, de síndico profissional, entendeu? Porque ele não se atualiza para o mundo moderno. Então ele quer que o condomínio dele fique ali em 1980, na reguinha, na conta, no beabá, porque daí ele está na zona de conforto. E, obviamente, que ele vai querer estar assessorado, entre aspas, por pessoas que mantêm esse nível baixo dele. Andam conforme ele toca o gado. Porque se subir esse nível, ele não acompanha mais, ele perde a boca dele. Que fala o que ele quer escutar, né? Quem fala que ele quer escutar. Por e isso, a gente não vai fazer isso, obviamente. Por isso que eu acho que nada contra, mas assim, um síndico morador, ele trabalha, ele tem a renda dele, mas o que ele faz para ele aprender como conduzir esse condomínio? Porque já teve situações de eu explicar para o síndico, olha, você, se acontecer alguma coisa, por 5 anos, você vai responder civil criminalmente. Tivemos caso de síndico que foi processado porque tem... Condenado, estamos aí penhorando na conta agora. Porque ele, um exemplo muito clássico, com o dinheiro do condomínio ele fazia bolão da Mega Sena. Então, assim, são coisas pequenas que a gente pode falar aqui, porque tem muitas outras, mas que a pessoa tem que ter noção. Eu não estou administrando a receita da minha casa. Não é um mercadinho da esquina onde eu anoto num caderninho. Eu tenho que prestar contas para muita gente e para outros órgãos que vão me cobrar. E para muita gente que paga essa conta, né? Eu acho que muitas vezes eles acabam esquecendo que quem de fato paga essa conta são os moradores, são os condôminos, né? Sim. E eles acabam se confundindo ali, como você falou, como donos, né? E o que mais eu fico com o coração apertado, e eu que rodo esse Brasil inteiro, é que assim, às vezes não, quase sempre, as pessoas que moram em condomínio, e não importa que classe social, talvez deixe de pôr o filho numa escola um pouco de nível superior, talvez deixe de trocar de carro, deixe de fazer uma viagem com a família, comer uma pizza no final de semana, para manter as contas em dia, para manter o condomínio em dia. E aí você pega uma pessoa que se dispõe a fazer esse papel e faz dessa forma totalmente assim, desleixada, sem se aprimorar, sem se cercar por pessoas competentes, né? E aí é muito triste isso, né? É muito triste porque é muito sacanagem, né? Porque gerencia dinheiro que é suado, né? De uma forma tão amadora. A gente realmente ainda em 2025 vê isso muito acontecendo. Mas só para só pra pegar esse gancho, eu fiz uma reunião ontem, eu gosto de falar. Eu fiz uma reunião ontem. Molha o bico. Eu fiz uma reunião ontem com outra franqueada nossa. E aí, eu vou preservar aqui a identidade fisiológica dela. Eu fiz uma reunião ontem com a franqueada e ela fala assim, nossa, eu fui numa assembleia ontem, olha que legal isso. E aí, a nossa proposta era a terceirização de mão de obra. Era mais cara. Em termos de preço, não de valor. E depois, só que assim, nesse condomínio eu tive a chance de ir lá na assembleia e explicar, expor a nossa proposta. Olha que legal isso. E mesmo a nossa sendo a mais cara da noite, nós fomos eleitos e escolhidos por unanimidade. Eu falei, por quê? Por quê? Ela falou assim, porque eu mostrei por A mais B que não tinha como as outras propostas sequer cobrir o custo da operação, porque eu levei a comissão coletiva, eu mostrei a piso salarial que aquele funcionário tinha que ter, os programas de médico de controle do trabalho, de PCMSO, de PGR, os EPIs, de adicionais de salubridade, adicional noturno, FGTS, exame periódico, uniforme, benefício, mostrei a minha margem de lucro, que eu também tenho que ganhar, se esse cara ficar de férias tem que repor alguém e tal. E aí, eu comprovei que aquelas outras propostas que estavam lá, elas eram totalmente inexequíveis. Ou seja, ia fazer? Ia estar barato? Ia. Esse barato ia sair caro. Essa conta ia vir depois de uma trabalhista gigantesca. E o doutor nem citou, porque eu pago barato, mas será que está fazendo todos os recolhimentos? Exatamente. E quem paga uma trabalhista? Ela é rateada entre todos os moradores. Porque essa empresa vai sumir depois, entendeu? E respondendo o que a doutora estava falando, as pessoas não se preocupam que às vezes, desculpa, foi o doutor, que tira às vezes da boca para poder pagar, e tem o outro seu vizinho ali que ele não está preocupado, dane-se. Eu já tive condomínio onde eles roubavam a lâmpada que era trocada do bloco.
Para usar internamente. Pra usar. Só que eu não entendi assim, poxa, eu estou tirando de mim, porque vai ter que comprar mais lâmpada, vai ter que... fio, né? E eles não entendiam que aquilo não era só da porta para dentro que era deles. Era tudo ali. Então, se eu Espírito coletivo, zero, né? Não existe, né? Comunidade é de zero. Mas entender que se eu quebro alguma coisa, eu não estou quebrando do condomínio, eu estou quebrando o meu também. Sim. Então, e aí eu fiquei muito feliz ontem, porque assim, é sobre isso, né? A gente tem que entender que nós passamos um dado aqui no episódio anterior, que são 530 mil condomínios no Brasil. Para toda panela velha vai ter uma tampinha torta que vai encaixar perfeitamente. Então, se você está num condomínio, e vamos imaginar que essa colega nossa, franqueada parceira, foi nesse condomínio e mesmo assim não optaram por ela. É um favor que eles fariam para a gente. Porque esse tipo de perfil não pode estar com quem é certo, anda com quem é certo. Não adianta você querer andar com gente que não tem o mesmo propósito que você. Não vai dar certo. Isso não vai ser sustentável. Não é durável, né? Eu lembrei de uma situação que eu entrei até em contato com o doutor, que eu falei assim, fui fazer uma visita e o síndico falou para mim, não, eu te coloco aqui dentro se você me fizer tal coisa. Eu não lembro se era para pagar alguma coisa ou dar alguma coisa. Não lembro se era uma televisão ou um celular. E eu falei, eu fiquei tão estarrecida porque eu falei assim, como assim? Você está querendo... Então, você está me subornando para que eu trabalhe aqui? Não. Eu falei para ele, quem não quer trabalhar aqui sou eu. Porque você ficar numa situação onde a pessoa já começa errado... Eu estou falando o quê? Que a atitude dele está certa. E não é essa a nossa... Olha, não, e lá na frente também isso vem à tona, né? Porque Nossa! Aí a gente se equipara, que foi o que você falou. Até exatamente isso que eu ia falar, sobre ter muitos perfis e a gente não se agarrar nesses que eventualmente não estão no momento certo para contratar a GECOM, digamos assim, né? Então, assim, claro, a nossa ideia, a gente já vem repetindo isso aqui, é aumentar, né, essa régua, é evoluir esse mercado, mas isso é uma construção, não é do dia para a noite que o síndico vai levantar e vai falar, hoje eu vou ser certo. Não, né? É uma construção, são muitos assuntos envolvidos. Enquanto isso, sempre tem perfis de condomínios que casam com os nossos propósitos. Com certeza. Então, o que a gente vê muitas vezes também ainda na rede é esse bater de frente, né? Ou, ao contrário disso, é o ceder, né, para aquele mercado local e se igualar, nivelando por baixo. Né? Então, ao contrário disso, a gente tem que buscar, né, os franqueados têm que buscar, a gente como GECOM, que todo mundo é um time, a gente vive repetindo isso também, buscar, de fato, perfis que encaixam, né, com os nossos propósitos, tudo isso que a gente está falando aqui, com esses diferenciais, que aceitem, né, as orientações que são estudadas, que são validadas por nós, e enquanto isso, a gente vai capacitando o mercado para o restante, né? Para quem, de fato, ainda não está preparado. Para que isso aconteça, eu falo assim sempre, né? Nós, empresários, os franqueados também, que são empresários, temos que ter pulso firme e temos que ter posicionamento. Então, vamos supor, essa situação, eu me deparo com ela frequentemente, com algum franqueado. Que ele pediu, tem lugar que é assim, né? O que você vai dar? Eu falei, eu vou dar o serviço. Você quer uma televisão? Você vai na Casa Bahia, vai na Magazine Luiza. Eu não vendo televisão. Sim. Agora, assim, não mas eu falo assim, brincando com o franqueado, mas eu falo assim, você tem que explicar. Não, se você quiser que eu compre uma televisão, eu vou comprar e eu vou embutir no preço, porque não tem dar. Não existe isso, dar nada para ninguém. E vai ser abertamente, entendeu? Então, assim, não existe uma empresa prestar serviço e dar um bem material para entrar nesse... É muito melhor você oferecer uma gestão que ele vai gerar economia, com a economia ele vai comprar com recurso próprio. Então, o trabalho que eu posso oferecer para você, você pode comprar uma televisão a cada 2 meses. Você não precisa pedir para ninguém. Primeiro que é feio, é chato. Não é legal para você, pior para mim. Né? Não vai ficar bacana perante todo mundo do condomínio. Não vai acontecer porque não faz parte da cultura da nossa empresa. Nós não vamos dar. E segundo, o que eu posso oferecer vai te dar benefício maior. Você tem que mostrar o que você tem para oferecer. Não você falar assim, se eu não fizer isso eu não entro. Se eu não fizer isso eu não entro. Então, eu sinto alguns franqueados que ainda estão entrando no mercado, estão estudando, se preparando, que acho que eles ficam na ansiedade de ter o contrato, eles não querem perder aquela oportunidade.
E aí eles acabam cedendo essa pressão, mas não tem como resolver isso. Ai, olha, tem que entrar aqui, mas tem que ser por 1.000, porque já está em 1.200. Tá, mas 1.200 para ele ter o quê? Então vamos, coloca a cabeça no lugar. Sim. Você tem 1.200, você tem um boleto, meu amor. Você quer só o boleto? Eu faço por mim para você, é só boleto. Mas eu não trabalho com boleto, eu trabalho com uma solução, eu vou te dar uma assessoria que você não tem hoje. O seu condomínio não vive só com boleto. Aí você consegue puxar uma CND do cara que não vai ter, ele está irregular em tudo que é lugar, ele está ferrado, quando não está de ponta cabeça. Qual é o saldo da sua conta? Eu não sei. É por isso, você não tem gestão nenhuma. Então nós temos que criar mecanismos, estudo, desenvolvimento, para poder argumentar comercialmente com esse síndico e mostrar que ele está numa situação que ele não é o que nós vamos oferecer para ele. Nós estamos em outro patamar de gestão. Só que esse outro patamar tem custo, mas esse custo não vai ser a mais. O próprio resultado do serviço vai gerar para ele essa economia, que está jogando dinheiro fora. Eu já teve situações porque como Botucatu é uma cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo e sabe quem é quem dentro do mercado. E sabe quem topa, quem não topa, né, Ala? Isso. Não, putz, fulano acabou de ser eleito, ele vai trocar de administradora. Não vou participar, porque eu sei o caráter dele. Então, o que acontece dentro desse mercado? Os moradores, eles atrelam muito síndico e administradora. Então, se o síndico faz alguma coisa errada, quem que cai junto? Nós. Sim. Então, muitas vezes... O morador sempre a gente está passando um pano para o síndico, isso, porque você vai fazer o administrativo. Só que eles não entendem que a gente no pede... limite que ele dá. Então, me passa a nota. Agora, como ele pediu essa nota, o que ele embutiu dentro dessa nota... Eu não tenho como ficar questionando para o síndico, claro, porque ele é autoridade lá dentro. E a nossa função não é essa. É processar aquela informação. Isso, eu vou colocar no papel. Quem tem que fazer isso daí é o conselho. Exato. Só que muitos condomínios, nem o conselho sabe qual é o papel dele. Não. Então, a gente está lá para fazer tudo isso, mostrar. Então, muitas coisas, muitos treinamentos que a gente fez, eu aprendi até como passar para o conselho. Qual é a função de cada um de vocês aqui? A do subsíndico, a do síndico, porque tinha síndico que não sabia nem... Queria o cargo, mas ele não sabia o que ele tinha que fazer. Chamava lá no escritório, senta aqui, amor, vamos lá. Quer ajudar a analisar? É de fato assim, ensinar assado. Mesmo, né? Literalmente. Mas o que a gente já falou aqui também é a venda consultiva, né? Se a gente for vender por vender e cair nessa vala de preço... Aí já era, né? Aí, de fato, a gente vai nivelar por baixo, que é o contrário de tudo isso que a gente está tanto construindo, tanto trabalhando, né? E aí, falando sobre franquia, né? Voltando aqui para franquia, quando a gente até vai vender franquia, a gente é muito claro em dizer isso, né? Que, assim, a margem existe, né? É um negócio rentável, um negócio recorrente, porém... né? Existe, sim, o trabalho a ser feito. Sim. E essa capacitação constante. É parte, né, nossa parte enquanto franqueadora, mas, claro que cada franqueado também precisa evoluir, né, esses argumentos todos, que a gente dá a base, mas eles têm que conseguir comunicar isso, né, de uma forma a fazer entender, a fazer esses moradores entender, como esse exemplo que você falou de ontem, justamente para que a gente consiga entregar a excelência. Senão, de fato, a gente volta lá, né? Nos primórdios, e aí começa a nivelar por baixo, que não é o propósito, né? Eu posso dizer que a Soraya de 5 anos atrás não é a mesma. Coisas que eu apanhei lá atrás, porque eu literalmente caí como uma sardinha num tanque de tubarão. E pior ainda, eu tratava com homens. Só que eu falei, não, eles não vão passar por cima. Não consegue? Com a Soraya? Não. Nem o João consegue, pô. O que eu fiz? Eu fui buscar apoio dentro da minha franquia. Sim. E vocês estiveram sempre junto. Olha, isso daí. Então, fui buscando conhecimentos, fui aprendendo. Até que chegou um ponto que sentávamos para conversar, eu batia na mesa e falava, não é assim que funciona. Mas porque você vai falar desse jeito, o que dentro de uma proposta, né? O que já aconteceu de síndicos olhar para mim e falar, não, ela está certa, porque ela está fazendo a coisa certa. Então, não adianta você querer passar pano, porque, eu quero aquele condomínio, porque eu... Não. Tem cliente que ele vai buscar a coisa certa. E é esse que é o cliente que a gente busca. Esse é duradouro, Me né? fez lembrar aqui um tema que é, de fato, o franqueado ser a pessoa, ser o especialista e se comportar como, né? Ainda esse episódio não foi ao ar. Como eu falava para a doutora... É, de fato, assim, ser o conhecedor técnico,
né? E a gente transmitir isso a todo momento, não diria nem através de treinamento só, de implantação, isso é uma transferência constante, né, de conhecimento técnico, mas além disso é de fato ter uma postura compatível. E uma necessidade dele também ter a sua autoinformação, autocapacitação constante. Com certeza. Então, além da franquia, de tudo que a gente oferece, aí os treinamentos, papo de CEO, né, ele também tem que estar envolvido no mercado, ele tem que ler, ele tem que se atualizar nas suas entender do formações. seu mercado, Do né? seu Aqui você está mercado, comentando muito exatamente. sobre a sua cidade, então você é especialista lá na sua cidade, na sua região, E ser né? especialista lá, principalmente um ponto que a gente vai falar sobre isso num episódio específico, você tem que ser o expert, o cara mais ninja nas objeções levantadas na sua região. É. Mas o que a gente vê? As pessoas reafirmam isso, porque aqui é diferente, não é lugar nenhum. Não. Eu rodo todas, não tem uma unidade que eu não conheça. Nós Hoje não eu acho que eu conhecemos. posso administrar em qualquer lugar. Você pode até em Miami, você acabou de voltar de lá, né? Adoraria ficar lá. Se o João for, você leva o CPAP dele, pelo amor de Deus, Levo, tá? pode deixar. Tá? E fala pra ele poder levar a bordo, porque é equipamento de primeiros socorros, tá bom? Mas o João mas ele não escutar vai esse dormir. episódio. Olha o João aqui em Miami, ó. Oh my God. Oh my God. O João é maravilhoso. João, um abraço pra você, viu? Mas é assim, ó. Eu falei pra você que ia falar desse papo do João. Eu tinha certeza que você ia falar, mas eu não vou falar a minha parte. Porque eu sou uma pessoa bem Polida. boazinha. Vamos ver se ela aguenta não falar a parte dela. Ela é vingativa, Soraya. Ela é. Você aguarda, que você vai ver nos bastidores. O que acontece? Dentro do mercado, a doutora brigava comigo, ela falava assim, Soraya, você tem que entender do sistema. Eu entendo, doutora, do sistema. Mas eu vou contratar alguém para fazer o sistema, tá bom? Porque eu queria estar no comercial, eu Sim. queria estar à frente. Quem fez as vendas, quem ia até o cliente, quem fazia as isso aí. assembleias. Corpo a sempre fui corpo eu. mesmo, É né? isso que te faz crescer. Eles né? ligam para mim, não é para outra pessoa. Eu dou o meu número. Então, assim, qualquer problema em qualquer condomínio, não passa por 200 pessoas até chegar para... Não, é com a Soraya que eles Mas é falam. isso que te fez criar casca, autoconfiança. Então hoje você não tem receio nem insegurança de nenhuma reunião de condomínio. Lugar nenhum. Lugar nenhum. Vou até na você boca. então, você precisava ter até um pouco mais de vergonha, eu acho. Um pouco mais assim. Dá uma segurada. Dá uma segurada, né? A Soraya, né? Não precisa dar uma segurada? Não, eu nem preciso de microfone, né, para fazer essa E agora, com esse monte de produto que ela voltou dos Estados Unidos, ela vai bela, né? Ela Ó, vai pleníssima. recalchutada, roupa nova, calça de marca da... Não é Levi's, viu? Como é que chama? Levi's. Levi's. Olha só, ela voltou com Levi's na cabeça. Creme La Roche... Você tá maluco, pô. Agora... Tudo Agora, isso, como ninguém que eu segura. consegui? Trabalhando, buscando, conquistando. E se você não correr atrás daquilo que é seu, você não vai conseguir nem ir para Pardinho. Você ganhou alguma coisa dela da viagem, doutora? Não, nem Pra eu. quem não conhece, Pardinho é uma cidade bem pequenininha. Do lado de Botucatu. Ah, mas tem a Cuesta lá, maravilhoso. Ai, nossa senhora, passeio delicioso. É verdade. É uma coisa que a gente tem que estar sempre atualizado. Ah, não, para mim foi mais fácil porque fiz direito, conheço um pouco da lei, porque todo dia ela está aí se renovando. Aham. Mas quem não conhece, quem é o franqueado, quem é o síndico, procura ler um pouco. O que eu tenho de direito, o que eu tenho de dever. Isso daqui ajuda e te dá uma base, um suporte muito grande. E essa base para fazer o principal, né? Que é a eterna arte de lidar com pessoas, não é isso? Literalmente. Porque você vai fazer o quê? Você vai lidar com as dores das pessoas. Eles não querem que você resolva o conflito dele. Então, mas com que tipo de informação, com que tipo de verdade, não, só tem uma, né? Com qual verdade você vai lidar? Então, Como você vai isso, abordar o como, esse né? Exatamente. problema, porque... Tudo é forma também de falar, né? E a gente Sim. sabe que vem coisas pessoais, às vezes, de dentro da casa da pessoa. E acabam se confundindo. Intimidade, né? Não pode nem citar, né? Não vou melhor a gente não Não, citar, só o nome né? não, mas os fatos Poxa, sim, a gente adora. De vizinho me ligar e falar assim, ó, você pode ligar pro vizinho aqui do lado, porque ele está fazendo muito barulho, transando. tem, Pô, como que eu vou entrar na vida pessoal da outra pessoa e falar, meu filho, você tem que fazer menos barulho? Não dá. Você sabe que teve um condomínio aqui em Bauru que o vizinho estava tão insatisfeito com o outro por causa do cachorro. O cachorro fazia cocô no hall ali, né? Uhum. Um dia, esse vizinho, que não é o dono do cachorro, pegou o cocô e esfregou na porta. Você lembra disso? Uhum. Olha o nível de De infantilidade, não, e de conflito, né? O estresse e tal, né? É. Gente, você mora com a pessoa. Você vai, é seu parede vizinho. e meia. Você não É. tá ali de passagem, passando no final de semana, entendeu? Você não tá no hotel. E aí você estabelece um nível de conflito ali que
Quanto que isso passa na vida? Vai Não, ficar- não daí pra pior, estabelece, né? não mesmo. Então, é muito complicado você lidar com pessoas. É. Daí, quando você lida com pessoas, com o suporte que vocês dão, fica muito mais fácil. Eu acho que a gente precisava gravar um episódio só de causos. Nossa, eu tenho Senhora. vários. Eu também. Gente. Números. Mas a gente tem que se policiar pra não falar nome, não falar Não. endereço, Não. não falar... Não. Mas só pode ser fato, assim, legal. Não vem falar não de fumar na sacada, essa coisa. Isso daí é, isso daí é coisinha não. corriqueira. Não, não. Mas a gente podia só fazer um episódio só de causos. Nossa, Vamos tem fazer. vários. Ia ser Eu vou maravilhoso. do cômico ao trágico. É verdade. Não, a literalmente. Soraya tem uns bem É, interessantes. Interessante, pesado. Bom, e Soraya, então me conta uma coisa. Agora, mais 5 anos, como é que tá essa expectativa aí? De crescer. Ah, eu lá. acho que eu não quero mais Botucatu. Foi o que eu falei pra você. É. Eu quero começar agora a administrar em Miami. Ah lá, é isso daí. Nossa, aí eu gostei demais. hein, pô. Nossa senhora, quero te pagar em dólares os royals. Vixe, Maria. Maravilhosa. Só por quê? Estou pronta para esse momento. Não, estamos. Porque a hora que você... Não é só Botucatu, vamos falar do Brasil mesmo. Você vai para São Paulo, não precisa ir muito longe. É uma outra Outro visão. mundo. A gente tem sede lá e administramos O dezenas nosso de condomínios lá. escritório lá, você É. sabe disso, é dentro de um condomínio. Então, o que acontece? Eles já têm outra visão. É. Eles já sabem se comportar. Nunca que um morador de lá ia fazer o negócio do Não. cachorro. Porque E outra coisa, outra valorização pelo serviço prestado. Porque a vida lá é Muito. tão corrida, eles não têm tempo de ficar na picuinha. O cara sai 6 da manhã, volta 10 da noite. Meu, funcionou É pra ele, tá praticidade, maravilhoso. é. eu só quero ir Meritocracia. O que não tem aqui, não tem. Aqui tem interior assim, não é porque eu fulano, eu quero aquele carguinho, eu quero ganhar um negócio, eu quero indicar a empresa que meu sobrinho trabalha lá. É, tem muito isso no interior ainda, né? Isso daí é uma coisa muito crônica aqui ainda, Muito. infelizmente. E o que o cidade grande quer? Ele quer para a cidade. Pega o meu celular ali, eu reservo o salão de festa. É. Pega o meu celular ali, eu vejo quantos convidados eu vou colocar dentro do salão de festa. Funciona, né? Libera. Isso Quero tudo ver na quanto mão custou, dele. o acesso tá ali. Acesso ao balancete. Não preciso sair da minha casa. É. E tudo isso a gente oferece. Não precisa falar com Fica ninguém. igual o Bandite. Eu tô com a minha filha de 2 aninhos, eu assisto Blue com ela. Igual o Bandito. Eu tô no sofá, eu tô tranquilão, lendo um jornal. É isso aí, não é? Então, eu já passei dessa fase, nem sei qual é esse desenho. Isso é moderno, tá? É. Nessa época era pica-pau, Soraya. Não, na sua, né? Porque na meu era o Gato Félix. O Luciano não aguenta. Gato Félix. Nossa, mas é velho que pica-pau, hein, Soraya? Mas você viu? Não parece, né? Você tá mais rodado, você rodou murcho. Pneu murcho. Falei que eu não ia me deixar, né? É. Mas sim, é o que a gente Não precisa. é? E tudo isso a gente já traz desde lá de trás. Então só tá melhorando. É. A torre de vigilância. Ah, então. Nossa, a hora que eu vi aquilo, eu falei, gente, isso daqui, para Botucatu, é um grito de liberdade. É. Em São Paulo já existe há quanto Estão tempo? falando lá em Botucatu É. que diz que é do Elon Musk isso daí. De tão moderno que é. É verdade isso? Para você ver. Ó, o pessoal de Botucatu, tô brincando, viu? É da GECOM. Então, mas, poxa, a hora que eles olharam, eles viram o quanto isso era vantajoso, É. o quanto vou economizar, porque é uma redução de custo muito grande. E uma segurança muito maior, né? Muito maior. A pessoa acessa ali, até É um para nível de entrar. modernidade, né? Inteligência artificial. É Dentro- um outro nível, né? Botucatu, dentro da própria Unesp, onde muita gente Uhum. trafega lá. Então, assim, tem portaria para isso, para aquilo. Pô, você coloca ali, Uhum. eles... Os condomínios de casa, Os condomínios, que ficam todos em volta de rede shopping, florestal. tudo. E tem condomínio lá que não tem muro, porque é no interior. Uhum. E ele Poxa, faz a barreira virtual. Mas né? faz o que daí? Tem sequestro, como já aconteceu há pouco tempo, de ficar com uma pessoa 3, 4 dias dentro da casa. Então, assim, e tenha vigilância de ronda. E o vigilante de Presencial. ronda Ah, não, é. não viu. Não notou. Então, isso faz uma grande diferença. Então, a GECOM hoje, ela traz uma tecnologia muito grande para nós. É. E isso para gente que vai vender o serviço, para mim, eu vou levar um banquete. É verdade. E a gente leva tudo Facilita, junto. né, a entrada. E leva mais barato, porque leva a solução completa. Isso. Então, aquela velha história, né? Como é tudo nosso,
a gente não precisa ganhar em todas essas partes, né? A gente pode fazer umas de ferramenta para otimizar outra e dar economia para o condomínio na ponta. Ontem a gente deu uma entrevista também, né? Trouxemos uma agência para fazer um trabalho. Foi bem legal, né? Muito legal. E a gente relembrou que, de fato, é isso que você falou. Essa parte tecnológica nossa, essa veia tecnológica da GECOM, existe desde que ela surgiu. Porque o que a gente viu no mercado é que depois da pandemia, né, muita coisa, o mundo inteiro, né, acabou se modernizando muito rápido, né, foi uma evolução na tecnologia em diversos aspectos, né, diversos ramos. Mas, no nosso cenário, a gente já operava dessa forma. Nós nascemos assim, né? A gente nasceu assim, a gente só aumentou, otimizou, criou braço, criou realmente essa estrutura mais robusta. Mas a veia tecnológica, né, ter essa imediatidade nas informações, disponibilizar aplicativo, disponibilizar sistema para o gestor, para o síndico conseguir controlar os dados. Não pegar uma pasta e meter um PDF lá para a pessoa ver. Não, essas informações tudo, assim, para a gente, é claro que é um diferencial, mas se a gente for pensar internamente, isso é o básico, né? O que já se opera há muito tempo, o grande diferencial nosso, eu sempre falo isso, é que a GECOM nasceu, usa e sempre vai usar da tecnologia de ponta, sempre pioneira nas tecnologias que envolvem o mercado condominial no seu todo, mas como ferramenta, não a tecnologia como fim. Então, eu não vendo uma torre para ganhar dinheiro com uma torre. Sim. Não, eu vendo a torre para ela dar solução de segurança a baixo custo, diminuir o cara da moto que não vai funcionar. Aumentar a segurança, aumentar a vigilância, aumentar a pronta resposta com prevenção e é o dinheiro que vai economizar tirando as motos, tirando aqueles 12 por 36, ele vai talvez evitar um reajuste de condomínio, fazer uma melhoria no condomínio que ele precisa fazer sem rateio. Então, é como ferramenta de gestão, entende? Trazendo modernidade, valorização patrimonial. Agora, uma pergunta para os doutores. O que nós sofremos dentro da pandemia? Fora a gente ter que administrar os conflitos, porque ficaram muito tempo junto, né, os moradores, mas a gente tinha tudo digital. Então, isso tudo facilitou muito para a gente. Eu estava no ápice. A gente só pegou o computador e levou para casa. Literalmente. Então, de casa a gente trabalhava. Então, o nosso nicho não parou na pandemia. E não parou a rentabilidade também, não, né? nem um pouco. Aumentou, né? Quantas empresas a gente não viu, de fato, quebrando, né? Não aguentando a inadimplência. Não foi o nosso caso. Nós tivemos contratação por telefone na pandemia, de condomínios que não tinham como continuar a administração no modelo que estava. No papel, porque no carimbo. Tinha que ir no contador, tinha que ir num monte de carimbo, amor. Vai visitar alguém lá, tinha que carimbar. Aí contratava a gente. Nós implantamos o condomínio na pandemia, remotamente, não é? Sim, foi mesmo. Venda de franquia, então, nesse assembleias virtuais. A gente começou fazendo as assembleias virtuais. Sim. Então, assim, foram muitas coisas que a gente já traz desde o começo. Então, a nossa primeira assembleia virtual, estava vendo outro dia, foi no início de 2019. No início da pandemia. 2019, a primeira assembleia. O Covid foi o morcego não estava nem na panela lá na China ainda. Olha, que sacanagem. Não era do macaco? Hein, Luciano? Não, morcego, não é? Não sei. Não, o macaco foi aquela doença da África lá, agora foi mais recente o macaco lá. Foi aquela mas a gente já que brota as coisas na pele, assim, Deus me livre guarde, como chama aquela doença do macaco lá. Sei. O chinês foi a sopa do morcego. Lembra a sopa do morcego? Eu não tomei, por isso que eu não peguei. Então, mas foi a sopa do morcego. A história foi essa. Mas tudo começou lá atrás e a gente já traz essa tecnologia. A gente já tinha, né? Já. É então, que aí ficava assim, mas não pode, a lei... Aí veio o decreto lá da época do presidente da pandemia, que e depois acabou o decreto, sancionou a lei que reformou o Código Civil e colocou. Sim. E que a gente usa isso até hoje, Não, que muitas pessoas... Hoje virou já a regra, com os critérios que nem todo mundo usa, né? Aí implementou até a Assembleia Continuada, que não existia, que era a famosa lista na portaria. Muita gente ainda acha que hoje a Assembleia Continuada é deixar a lista na portaria, que não tem nada a ver com a outra. Vamos falar sobre isso um dia também. Porque agora eu fiquei nervoso com essa história da Assembleia Continuada. Não, tem bastante coisa que ainda continua com aquele ranço das coisas erradas, né? Mas a gente teve sempre esse respaldo. Então, hoje, se a gente for falar de tecnologia, eu posso dizer que só está agregando. Com certeza. E não que a gente começou a ter agora, a gente já tinha. Então, a gente já nasceu assim. E isso é o que você falou, né? Muitas coisas a gente não abriu mão durante esses anos, né? A gente falou muito em evolução e tudo. E, de fato, sim, a gente continua nessa constância. Mas é isso, muita coisa a gente fez questão
de forma intencional em não perder mesmo a essência. E uma delas é, de fato, usar a Agora tecnologia. vocês duas, olha que coisa legal. Nós brincando aqui, olha quanto assunto nós falamos, quanto tema nós falamos de pandemia, de modernização, de transformações. Você imagine agora, você é uma administradora que nasceu lá em Botucatu, uma belíssima cidade, sem uma estrutura por trás dessa, sem profissionais que estão acompanhando, participando desse processo, evoluindo. Você vai acompanhar tudo isso e vai levar lá para o seu condomínio essa modernidade? Você não vai, você não tem como. Não tem como. Porque Não tem além de braço, você né? não ter total acesso às informações, porque você pode ser um contador, você vai ser ótimo na contabilidade, mas você não é Sim. advogado. Você pode ser advogado, você não tem um corpo gigante administrativo, como a franquia tem, que acompanha todas as áreas. Além disso tudo, você vai estar o quê? Refém e presa no seu operacional. É. Todo dia você está preparando a assembleia, você está fazendo reunião, você está atendendo o morador, você está resolvendo problema de boleto, fazendo acordo, Carimbando, as coisas. Trocando uniforme, levando EPI. Então veja, olha o benefício de você fazer parte de uma família dessa, de um time que vive para isso. Nós vivemos para isso. Isso é muito bom. Por isso que a GECOM sempre está na frente, sempre está na ponta, com todos os seus desafios, as suas necessidades e evoluções, que é normal em qualquer ramo no mundo, ninguém é perfeito, né? Deixando o meu troféu aqui do CONASE. Então, com tudo isso que nós temos que fazer, né, e a umidade que nós temos, né, nós sempre estamos à frente. Fora que, tirando tudo isso que a GECOM oferece, o que ela oferece para nós franqueados? Bom, eu não posso nem falar, né, que até um cruzeiro eu já fui. Nossa Porque Senhora. Não fala isso, Soraya. Ela fez aniversário. E aí, agora, os franqueados mais recentes, né? Vocês falam que assim, lutem. O quê? Gente, assim? teve Vocês um... continuem na franquia que vocês Lá vai vão chegar essa alcançar hora. a hora de vocês. A GECOM fez um programa uma vez, foi GECOM em alto mar. Gente do céu. Um dia eu vou fazer um episódio só disso, tá? Não, vamos falar das a viagens Soraya comemorou o aniversário no cruzeiro. que ele inventou que não era, De mas 50 tudo bem. anos. Daí as velhinhas entrando comigo Falava assim, no elevador. nossa, só 50, você tá maravilhosa. O que você faz? Que você tá assim com 50 anos. Eu queria matar O navio Daniel. inteiro conheceu ela. No jantar a gente ficava, Soraya, Soraya. Maravilhoso. Não, foi ótimo. Então, assim, realmente, a gente não tem uma equipe, a gente tem uma família. Eu posso dizer o quanto eu vivo com vocês, o quanto já chorei, já me descabelei, já rimos, já bebemos. Então, assim, tudo que a gente faz, vocês nos tratam como franqueado, porque eu não vejo diferenciação em tratamento nenhum. Cada um do seu modo especial. Você é especial. Eu Ai vou de na- você eu não se vou- você eu não me vou- chamasse Eu não a vou na primeira. casa de ninguém quebrar taça, só na tua. Ai, que ódio! Taça de casamento ainda. Não, pelo amor Tá? de Deus, você me deve. Não, mas eu acho que brincadeiras à parte, a gente estabeleceu um nível de maturidade. Vocês podem me corrigir se eu estiver errado. Mas a gente estabeleceu um nível de maturidade que você até comentou no meio da sua fala, assim, no momento de trabalhar, é assim, Soraya, ó, agora, né, franqueada. Então, ó, é assim, assado. Aí você passava a situação, não, vamos resolver. Não era até engraçado, Mas a doutora. Soraya- Aí, no final de semana... Não, era modo assim. on. Mas a Soraya é muito boa nisso, é muito profissional nisso. Sim. Porque tem gente que não entende. E aí também a gente tem limites, Soraya. Sim. Não, mas era Mentira, quem tem limite é ela me avisa. Não, você não tem. Eu Você não é igual tenho Bauru, nenhum. uma cidade sem Sem limites. Era até interessante, porque eu muitas vezes me pegava assim, carinhosamente, eu te chamo de Sim. Tatiele. Tatiele. Daí chegava na segunda-feira, doutora Tatiana, por gentileza, eu falava assim, gente do céu, é duas pessoas aqui, eu e eu, né? Porque é o do final de semana e eu. Eu sempre, É o achei, alter ego. eu sempre achei isso muito falso, tá? Mas tudo bem. Mas Agora, você viu ó, como é uma falsidade educada, educada. né? Nós vamos estar junto depois da manhã. Ah, verdade. verdade. Em São Paulo, nós vamos receber o prêmio lá. Estamos Verdade. concorrendo a 2 prêmios, né? Mais uma vez, melhor administradora com abrangência de todo o Brasil, que eu acho que essa não tem pra ninguém. Estaremos lá. Com certeza. No pódio. No pódio. E mais um, E que mais é um novidade agora, esse ano. novidade, né? A administradora de condomínios com maior inovação tecnológica. Porque você vê isso só das empresas de tecnologia, né? Mas a GECOM esse ano abusou, Como que né? você ia estar concorrendo se você não tivesse patamar para isso? Não é verdade. É que a gente inventa moda, A né? resposta está aí, né? É. A gente está aí. O mundo está crescendo e está evoluindo, e a GECOM está evoluindo mais rápido até. Porque nós temos a visão de que o que eu posso fazer lá na frente para poder melhorar esse
esse vão que está aberto. Exatamente. E isso é fácil fazer, porque o condomínio é sempre um processo mais lento que o resto do mundo, né? Sim. Então é só as pessoas terem vontade, né? Mas ter o propósito, que é o que a gente tem. Exatamente. Olha, eu agradeço demais você ter vindo aqui. Eu que agradeço. É sempre muito bom estar com você. Eu estou muito feliz por mais... Seja no meio de semana, seja no final de semana, é sempre uma ótima companhia. A Soraya acabou de renovar conosco de novo. Mais 5 anos, você mais 10, 20, 45 milhões de anos você com a vai gente ter que me aqui. aguentar. Muito mais, vai expandir para outras cidades. Aguardem que vem novas novidades por aí. Você sabe que aqui é seu, é nosso. É um prazer sempre ter você aqui. Você é motivo de muito orgulho, porque você também é a prova do que o que a gente se propôs a fazer como know-how, como franqueador. Funciona. Quem segue, funciona. Né? Então, é muito legal ter pessoas assim que se comprometem, que acreditam, né? E vivem disso. Porque a gente vive disso, funciona. Você está vivendo disso, funciona, e a gente fica muito feliz em poder contribuir de alguma forma, ainda mais com uma pessoa especial como você. Viu, meu anjo? Especial são vocês na minha vida. Eu agradeço de coração de estar aqui. E, com certeza, a GECOM é minha vida. Ai, que então, delícia. a gente vive isso. Quinta-feira a gente vai estar lá. Vai. E o prêmio é nosso. Com certeza, Com certeza. todos no palco, tá bom? Obrigada, Pode gastar aquele Soraya, prêmio mais que você uma trouxe. vez. Muito sucesso, Obrigada, muita felicidade. doutora. Você sabe que Porque agora pode contar hoje sempre hoje com a é gente. terça, né? Quarta. Hoje é Terça. sim. Ainda é doutora. Né, doutora? Tatiele só no sábado e no domingo. Um beijo Obrigado. e Valeu. até o Beijo próximo. vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.